Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas que seja bom. Hoje iremos falar sobre imperialismo, um movimento que aconteceu no século XIX, que influenciou muito a sociedade da época e que também ainda influencia na nossa sociedade. O imperialismo também é conhecido como neocolonialismo, porque é o novo colonialismo. No século XVI, já tinha havido o colonialismo e no século XIX vai haver o novo colonialismo. Mas qual é a diferença básica entre eles? Existem algumas diferenças, mas a principal é aquela de que no colonialismo do século XVI os países europeus saíram navegando pelo mundo por os oceanos Atlântico, Índio, Pacífico e buscavam o quê? Novas colônias. Nessas colônias, esses países europeus queriam matéria-prima. Estes países europeus queriam mercados consumidores de manufaturas e também, obviamente, que queriam as riquezas e os minerais desses continentes. Já no neocolonialismo, estes países europeus tiveram outros objetivos, como, por exemplo, a influência política, a influência econômica e a influência cultural, e também a influência religiosa. Sobre todos esses prismas, os países europeus passaram a dominar os países dos outros continentes, tanto na questão social quanto na questão política e econômica. Mas por que este movimento aconteceu? Aconteceu porque no século XIX os países europeus já tinham passado pela industrialização, e a industrialização propiciou para esses países bases para produção em larga escala, ou seja, a produção de muitos produtos e a venda desses muitos produtos. Isto somado à eletricidade, somado aos transportes, como as ferrovias, e somado ao mercado financeiro. Isso significa que os europeus passaram a desenvolver um sistema econômico chamado de capitalismo e queriam que outros lugares do mundo também tivessem o mesmo sistema. Isso significa que estes países europeus vão estender os seus laços para outros lugares, para lá buscar mercados consumidores, mão de obra barata e aumentar ainda mais a sua riqueza. Lembrando que no século XIX, 80% da riqueza do mundo estava nas mãos dos europeus. Você tem noção disso? Além dos europeus, obviamente, outro país se somava a eles, a esse grande grupo, que eram os Estados Unidos. Na verdade, não era um grande grupo, mas pequenos grupos que dominavam grande parte do mundo. Os países europeus que vinham passando pelo aquele processo de industrialização lá desde o século XVII precisavam de matéria-prima, e essa matéria-prima era a base para a produção industrial, que era o ferro e o carvão. Os países europeus também precisavam de produtos primários, que era, por exemplo, os alimentos, e onde eles conseguiriam, já que estavam preocupados com a produção industrial? Nas colônias, nos países que ficavam fora da Europa. Então, por exemplo, a colônia Brasil, o Brasil naquela época, já no século XIX, e ainda hoje, ele exporta o quê? Produtos primários. É a maior parte da exportação brasileira de produtos primários. Então, nós ainda estamos vivendo num sistema em que somos explorados. Por quê? Porque importamos os produtos industrializados, agora, por exemplo, produtos tecnológicos como celulares, computadores, e exportamos soja, trigo, arroz, feijão. Estes países imperialistas também faziam investimentos externos, mas não para ajudar os outros países do mundo, mas sim para aumentar a sua lucratividade. Lá nesses países fora da Europa, eles faziam ferrovias, minas e algumas indústrias. Para quê? Para aproveitar a mão de obra barata desses locais, fazer uma boa arrecadação e levar essa renda para a Europa. Também temos que entender que os países europeus imperialistas já estavam na Ásia e na África procurando metais preciosos e encontraram diamante e ouro no território africano. Assim passaram a fazer uma grande exploração daqueles minerais e levarem esses minerais para a Europa. E naquela sociedade europeia no século XIX, houve um crescimento acelerado da população que passou de 900 mil para 1,6 milhões. Todas essas pessoas
precisavam de alimentos e todas essas pessoas precisavam de novos lugares para morar. O que o imperialismo contribui com tudo isso? Buscando os alimentos dessas colônias e oferecendo terras para essas pessoas nas colônias, num contexto de imigração. O imperialismo ainda é caracterizado como a necessidade de aumentar o poder militar. Quanto mais forte fosse sua economia e mais forte fosse o seu exército, mais forte você seria frente ao seu adversário. No imperialismo nós temos essas características. Uma outra característica do imperialismo é que o poder que estes países precisavam ter diante do seu inimigo era tão grande a ponto de que quanto mais colônias você tivesse, mais portos você teria. Quanto mais portos você teria, mais arrecadação de matérias-primas, como por exemplo carvão. E quanto mais carvão você tivesse, mais você poderia utilizar na sua indústria e produzir assim novos armamentos, aumentando seu contingente bélico. Além disso, as colônias também poderiam fornecer soldados. E para acrescentar mais um objetivo à teoria imperialista e também à prática, nós temos que falar dos missionários religiosos que iam para essas colônias, assim como no século XVI, catequizar essas pessoas e transformar a cultura dessas pessoas para que houvesse uma aceitação maior dos povos nativos ao poder dos povos europeus. Mas, professor, o que foi o imperialismo? O imperialismo é a dominação violenta ou pacífica de uma sociedade por outra. Neste sentido, nós vemos lá no século XIX que os países da Ásia, da África e da América foram dominados pelos países da Europa. Um país imperialista é um país que domina outro país. Então, não só países europeus foram imperialistas, mas também outros países de outros continentes. Por exemplo, os Estados Unidos na América e, por exemplo, o Japão na Ásia. No ano de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, 60% das terras e 65% das pessoas do mundo dependiam dos europeus. E mais, 56% da Ásia era dominado pelos europeus. 90% da África era dominado por europeus. E 99% da Oceania era dominada pelos europeus. Pois sim, mas qual a desculpa que se dava para os europeus dominarem outros territórios do mundo? É a superioridade da raça branca. Você acredita? Você acredita que os brancos são superiores aos outros povos? Se você acredita, você é baita preconceituoso, desculpe, mas você é. Mas os europeus do século XIX achavam que sim, que os brancos eram melhores do que todas as outras culturas. Por isso, essas outras culturas precisavam ser dominadas pelos brancos. E os brancos deveriam ditar as regras para o mundo viver. Seria justo? Parece que não. Charles Darwin tinha criado um estudo científico muito interessante que resultou em livros, e neste estudo abordava a evolução das espécies. Aquelas espécies mais fortes sobreviviam e as espécies mais fracas, elas morriam. As espécies mais fortes poderiam dominar as mais fracas e poderiam matá-las, e as mais fracas teriam que se submeter. Os europeus passaram a usar a teoria do Darwin de um modo errado, dizendo que os brancos eram mais evoluídos, e por serem mais evoluídos, então eles deveriam dominar as outras espécies, as outras etnias, as outras raças, como se falava. Assim, os brancos, com a ideia de que eram muito melhores do que as outras etnias, diziam que eles estavam levando a civilização para outros lugares do mundo. Como se nestes lugares não houvesse civilização. Procure aí o termo civilização, porque na época, civilização eram aqueles que estavam em pleno desenvolvimento industrial e financeiro. As tribos nativas, por exemplo, não se consideravam civilizações. Hoje sabemos que isso está errado, porque a
As tribos nativas também são civilizações com culturas diferentes e modo de vida diferente. Os europeus assim passaram a tipificar quem eram as pessoas do mundo, ou melhor, características para cada raça. Você tem noção? Eles escreveram o seguinte, acompanhe aí no slide. O americano tem cor de cobre, ele é colérico, ele é raivoso e ele é erétil. Cabelo negro liso e espesso, narinas largas, semblante rude, barba rala, obstinado, alegre e livre. Pinta-se com finas linhas vermelhas e guia-se pelos costumes. De quem eles estão falando? Estão falando dos indígenas, que tinham uma cultura totalmente diferente da europeia e que poderia ser considerado assim inferior. Agora vamos ver os asiáticos. O asiático é escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, coberto por vestimentas soltas, governado por opiniões. Você tem noção de quem que eles estão falando? Nem eu. Por quê? Porque o que a gente conhece como asiático não confere com o que eles determinam como um asiático. Agora vamos aos africanos. O africano é negro, flaumático, imperturbável, relaxado, cabelos negros, pele acetinada, nariz achatado, lábios túmidos, inchado, engenhoso, indolente, negligente, unta-se com gordura, governado pelo capricho. Aí temos mais uma descrição preconceituosa de quem eram os povos africanos. Lembrando que estas descrições preconceituosas generalizam todos os povos que vivem nesses continentes, como se todos eles fossem daquela forma descrita, como se todos os povos fossem uma coisa só. E por fim, os europeus. Olhem aí, os europeus, claro, sanguíneo e musculoso, cabelo louro, castanho ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, coberto por vestes justas e governado por leis. Note que só os europeus são governados por leis. Os outros povos não possuem leis. Os outros povos, eles são bagunceiros. Os outros povos, eles não possuem uma organização social justa. Assim diziam os europeus. Chega aqui mais perto, vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre o imperialismo na América, na África e na Ásia. O imperialismo na América, fazendo um parênteses, é um imperialismo um pouco diferente. É um imperialismo em que os Estados Unidos dominam esse território onde vivemos e que nós sofremos com o imperialismo cultural e financeiro dos Estados Unidos. O dinheiro que nós utilizamos para determinadas obras públicas e que assim foi feito em vários governos brasileiros vem de um banco mundial que é dos Estados Unidos. Então nós sofremos com o imperialismo financeiro dos Estados Unidos e devemos para ele alguns trilhões de dólares. Este é o imperialismo financeiro porque a gente não consegue se desvincular disso. Então a gente está sendo sempre dominado. Outra coisa que faz com que nós somos dominados pelos Estados Unidos é o imperialismo cultural. O imperialismo cultural é aquele em que, silenciosamente, eles impõem determinadas práticas culturais à nossa sociedade. Por exemplo, as séries, os filmes, os tênis, as roupas que vocês usam, muitas dessas coisas são produzidas nos Estados Unidos ou pelo menos têm a marca dos Estados Unidos. Isso significa que nós contribuímos com o imperialismo cultural e financeiro que os Estados Unidos nos impõem, mas não temos a consciência disso. Se obviamente o povo brasileiro tivesse a consciência disso, teríamos governos diferentes e não
estaríamos submetidos a essas práticas. Agora o imperialismo na África. Lá naquele continente, os países europeus como Portugal, Inglaterra, França e Alemanha, e países que faziam tráfico de escravos, passaram a perder essa possibilidade de comércio quando a escravidão foi abolida. Aí, esses países tiveram que olhar para esses continentes de forma diferente e fazer uma exploração diferente. Então começaram a fazer a exploração dentro do território africano com a mão de obra africana. Assim eles instalaram lá algumas indústrias, fizeram algumas ferrovias e também legalizaram a prática da exploração das minas de carvão e de diamante e também de ouro. Isso vai favorecer aos europeus e vai prejudicar os africanos. Outra coisa, os países europeus, quando vão para a África, não estão preocupados com a população e muito menos com o ambiente. Ou seja, eles não estão preocupados se estão destruindo o meio ambiente. E assim fizeram. Destruíram rios, destruíram matas, destruíram tudo que vinha pela frente em nome do quê? Do capital, do dinheiro, das mercadorias que poderiam ter ali. A Bélgica foi o primeiro país que comprou um território na África e disse que faria expedições científicas. Obviamente que não. Mas, a partir daí, outros países europeus passaram a utilizar dessa desculpa para a invasão e para a exploração do continente africano. A partir daí, fizeram duas conferências, os países europeus. A Conferência de Bruxelas e a Conferência de Berlim. A de Bruxelas para legalizar o que a Bélgica estava fazendo. E a de Berlim para dar a possibilidade de todos os outros países europeus fazerem o mesmo. Partilhar o continente africano de uma forma desigual. Ou seja, eles traçaram linhas retas, e aí você pode conferir aqui no mapa, traçaram linhas retas que separavam o domínio de um país europeu de um outro domínio de um outro país europeu. Essas linhas imaginárias ainda fazem parte das fronteiras dos países africanos. Estas linhas retas não respeitavam a cultura, que eram diversas culturas que existiam lá, e não respeitavam as fronteiras geográficas, como por exemplo um rio, uma vegetação ou relevo. Então essas fronteiras eram arbitrárias. Os países europeus, lembrando, não estavam preocupados com aquele povo e com aquele continente. Estavam preocupados com a exploração. Então, hoje, os países africanos, que ainda são muito pobres, e que ainda sofrem muito com o desemprego, com a fome, com a sede, é devido a esses países imperialistas europeus que foram até lá, exploraram aquelas terras, tiraram as riquezas e deixaram a pobreza. Isso não é nada justo, porque isso foi feito em nome de uma sociedade desigual e em nome de um sistema político e econômico que favorece aqueles que já possuíam determinadas vantagens e desfavorece aqueles que ainda estavam em um processo de evolução. O imperialismo na Ásia também tem características diferentes. O imperialismo na Ásia é diferente porque não foi de forma direta. Quer dizer, foi de forma direta, mas também de forma indireta. Os países que na África se interessavam entraram no continente, subjugaram aqueles povos e mataram muitos deles. Houve resistência? Claro que sim. Na Ásia, os países europeus tentavam fazer negócios com os governos asiáticos, porque lá existia uma forma de governo muito mais sólida. O Japão já possuía império, a China já possuía império e os indianos também já tinham uma forma de governo estabelecida. Note aí que os países europeus vão tentar negociar com esses governos. Quando isso era possível, os países europeus entravam então nesses territórios e aí faziam este domínio cultural e este domínio político e financeiro. Quando isso não era possível, os países europeus tentavam invadir de forma violenta esses territórios, como por exemplo a China, que tem um conflito muito conhecido como a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio começa em 1879 e vai até 1842. Ela tem muitas características e singularidades. Não cabe neste vídeo todas elas. Então, em geral, ela se estabelece com
o interesse da Inglaterra dominar o mercado chinês. O governo chinês, o imperador chinês, não vai querer, por exemplo, comprar as mercadorias industrializadas inglesas. Os ingleses, a partir daí, vão elaborar uma outra estratégia de dominação do território, introduzir o ópio na sociedade chinesa. Vão usar dos indianos para traficar o ópio até o território chinês. O governo chinês descobre que os navios ingleses que estavam aportados por ali tinham mais de 20 mil caixas de ópio e manda queimá-las. Queima tudo. Quando a Inglaterra descobre que o governo chinês queimou tudo, declara guerra à China. Isso é chamado de política do canhão ou diplomacia do canhão. Declara guerra à China. Outros países europeus ajudam a Inglaterra a derrotar a China em uma guerra que é dividida em duas partes. Esta dominação do território chinês, ela vai se estabelecer, por exemplo, até 1900. A ilha de Hong Kong, que era chinesa, passou a pertencer à Inglaterra, porque a Inglaterra queria aquela ilha como resultado da guerra, como um prêmio da guerra. Então a Inglaterra toma a ilha e a ilha de Hong Kong vai pertencer aos ingleses, só vai ser devolvida aos chineses em 1900, o que muito tempo depois do início da guerra. Isso significa que os europeus invadiam os territórios que queriam, porque tinham potencial bélico para isso, tá? Então, como consequência do imperialismo, nós podemos dizer que a partilha da África e da Ásia não respeitou as culturas daqueles povos. A exploração imperialista causou pobreza no território africano e asiático, gerou guerras entre nativos europeus e gerou guerras entre nativos e nativos, porque um país europeu poderia financiar militarmente uma tribo para que esta derrotasse uma outra tribo inimiga. Porque também temos que entender que as tribos não eram todas elas amiguinhas. Elas tinham rivalidade. Então os europeus se aproveitaram disso. A Conferência de Berlim, que serviu para dividir o território africano entre os países europeus, dividiu esses territórios de uma forma desigual, aonde alguns países europeus ficaram putáceos porque não conseguiram determinadas terras e outros conseguiram mais terras ou terras mais lucrativas. Isso vai gerar uma crise e isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Quem se industrializou primeiro, Inglaterra e França, conseguiu dominar mais países na África e na Ásia. E quem se industrializou por último, que é a Itália e a Alemanha, ficaram com poucas colônias na África, nessa época do imperialismo. E note, a Alemanha e Itália estão do mesmo lado e Inglaterra e França do outro lado. Estes são os blocos políticos, econômicos e militares que vão disputar a Primeira Guerra Mundial, somando-se ali mais alguns países. O imperialismo não foi só uma luta entre os imperialistas e as colônias, mas também uma luta entre os imperialistas, lembrando que eles queriam se tornar cada vez mais fortes diante do seu adversário, e os seus adversários também eram imperialistas. Assim, espero que vocês tenham compreendido, espero que esta aula tenha sido uma conversa interessante e que vocês possam usufruir desse conhecimento aí no objetivo de vocês, que é estudar para passar no vestibular, para passar na prova, para qualquer coisa, mas espero que vocês compreendam que o imperialismo ele existiu, ele existe e ele é desigual, ele é muito desigual. Beijos, até uma próxima.